Por muito tempo eu sempre tive muito desafio em orar pra Deus, falar com Deus, rezar com Deus, porque eu ficava muito presa naquele paradigma de que existe uma forma certa de errar, e que existe uma forma certa de você orar, de você rezar, de que existe palavras certas de que você tem que colocar nas suas orações todos os dias. Isso sempre me fez ter uma resistência muito grande na hora de eu falar com Deus. Porque eu aprendi, né, eu fui condicionada a aprender de que a gente tinha que, né, colocar as mãos, colocar as mãos na posição, fechar o olho e começar a falar o Pai Nosso, Ave Maria, ou falar aquelas palavras bonitas que a igreja fala, sabe, que o padre fala, que o pastor fala. E eu nunca tive capacidade de fazer isso, porque eu não cresci dentro de uma igreja. Então, saber as palavras certas e bonitas de usar nunca foi o meu forte. E eu percebo desde quando eu embarquei nessa minha jornada de encontrar Jesus há 2 anos e meio atrás, mais ou menos. Isso foi um ponto forte que sempre bateu, assim, em mim, sabe? Porque parece que muitas vezes eu não me sentia digna, suficiente ou capaz, merecedora, sabe? De me encontrar com Deus, por causa dessa regrinha, sabe, que se é colocado em religiões. E hoje eu acredito que o encontro com Deus, ele acontece primeiramente dentro de você. E ele acontece quando a gente aprende a tirar as resistências das vozes daquilo que nos foi ensinado no passado, sabe? Porque muitas vezes a maneira que eu ou você vai ter esse encontro com Jesus vai ser totalmente fora do contexto religioso e vai ser mais num contexto espiritual, sabe? E sim, depois que você tem esse encontro, depois que você começa a ter entendimento, discernimento, sabe? Você precisa sim buscar, sabe, uma igreja para você congregar, mas uma igreja que esteja alinhada com aquilo que você acredita, né? Dentro de você. E não ao contrário, sabe? Eu não acredito que primeiro você encontre uma religião para depois você encontrar Jesus. Primeiro você encontra Jesus, para depois você encontrar aonde é que você habita dentro de uma igreja. Então eu me senti sempre totalmente inferior, sabe? A poder buscar Jesus, a poder buscar Deus, porque eu não sabia palavras certas e palavras bonitas a usar. E eu lembro que por muito tempo eu escrevia assim, oração, sabe? Essas orações assim, palavras por palavra. Eu repetia aquela oração todo dia, eu repetia a mesma coisa todo dia, eu repetia a mesma coisa todo dia, mas aquilo sempre parecia tão distante, tão falso, tão. Parece que eu não tava chegando em lugar nenhum, sabe? E daí quando eu comecei a eu mesma a ir pra Deus e falar, Deus, com toda. Quando eu aprendi a começar a tirar o meu ego, sabe? De lado, o meu orgulho. E ter coragem. Porque eu percebo que muitas vezes falta coragem da gente verbalizar para Deus aquilo que tá no nosso coração. Porque Deus já conhece o meu e o teu coração. Mas Ele quer escutar de você, né? Ele quer escutar a sua voz, dizendo para Ele. E quando eu comecei a dizer, Pai, eu não sei como rezar, eu não sei como orar, eu não sei usar as palavras bonitas, eu não sei usar as palavras certas, eu não sei colocar no contexto certo, eu não sei fazer tudo isso. Mas eu sei que isso não me impede de acessar a tua bondade, sabe? Eu lembro que eu comecei a me humilhar, literalmente, porque a palavra de Deus diz, né, que a gente tem que nos humilhar para Deus. Mas existe também aquele condicionamento, é aquela crença, né, que foi nos passada que humilhação é uma coisa que se deve ser evitada, né? Que a gente não deve deixar o outro nos humilhar, né? Sim, mas daí a gente já confunde com essa questão de nós nos auto-humilhar para Deus. E também foi um processo muito longo até eu entender o que que significa eu, Valéria, me humilhar perante do Pai, sabe? E hoje eu acredito que eu ir lá me humilhar perante do Pai significa eu rasgar o meu coração e trazer para Ele toda a verdade boa, ruim, bonita ou feia que existe dentro de mim, sabe? É eu ali colocar o meu joelho no chão, que também foi uma resistência, porque estava conectado com esse negócio, né, de não me permitir ser humilhada. E se eu me ajoelho para alguém, significa que, né, aquela pessoa meio que tá me humilhando, eu tô sendo humilhada e tal. Mas aí eu fui entendendo, fui tendo discernimento que, cara, eu, Valéria, posso me humilhar pro Pai, né? E conforme eu fui me rasgando, abrindo o meu coração e verbalizando palavras e aquilo que eu sentia para Deus, eu fui me aproximando cada vez mais, sabe, de Jesus. E através de Jesus eu fui me aproximando cada vez mais do Pai. E não foi através de palavras bonitas, não foi através de rezas performadas ou, né, ou aquele negócio robotizado, sabe? Foi através de momentos que eu abri meu coração de verdade, falei pra Deus, Deus, eu não sei o que dizer, mas eu vou começar a conversar com o Senhor como se o Senhor fosse o meu amigo,
sabe? E hoje em dia eu bato papo com Deus como se ele fosse um amigo meu melhor amigo, me escutando. Hoje eu já tenho discernimento de usar mais sabedoria da palavra, da Bíblia, né, nas minhas orações, porque tem muitas passagens bíblicas que diz, né, peça, ele será dado. Mas tem muita coisa que envolve o peça e será dado, né? Porque a gente não pode pedir só da boca para fora, mas a gente tem que pedir com o nosso coração. Porque Deus, ele conhece o nosso coração, o meu e o teu. Então, às vezes, talvez você hoje se encontre aí num momento de busca de Jesus, que você está buscando esse encontro com o Pai. E talvez você fique condicionada também nessa mentalidade de que precisa ser uma oração bonita, uma oração perfeita, de que você precisa falar as coisas certas. E eu quero te dizer que você não precisa falar nada bonito, nada certo, nada decorado, nada, sabe, luxuoso. Você simplesmente precisa colocar o seu joelhinho no chão. E se talvez hoje você também se encontra com resistência de colocar o seu joelho no chão, simplesmente senta e conversa com o Pai. Vai buscando esse encontro camada por camada, sem a necessidade de ter que forçar algo que ainda você não tem acessado. Porque pode ter certeza que você vai acessar todos os níveis que você busca. Mas não queira sair do primeiro degrau já pro 10º. Esteja no primeiro. Se sinta confortável no primeiro. Daí você passa pro segundo. Se sinta confortável no segundo. Para você passar por terceiro, vai de camada por camada, de degrau por degrau, até você chegar na onde você vai ter entendimento, sabe? Da palavra para que você possa aplicar na sua vida. Então não precisa ser bonito, precisa ser verdadeiro. Precisa vir do seu coração, precisa ser de você. Todos os dias, busque ter um momento. Eu gosto de ter meus momentos com Deus ao acordar e ao dormir. E durante o meu dia todo eu converso com Deus em pensamento. Mas tem aquele momento especial, sabe? Ao acordar e ao dormir, onde você simplesmente conversa. E, cara, ultimamente eu tenho tido as conversas mais profundas. E eu tenho tido coragem de falar pra Deus, coisa que eu nem tinha coragem de verbalizar, porque eu tinha medo de que se eu verbalizasse aquilo, Deus ia me tirar algo, me punir, sabe? Porque eu ia estar sendo fraca. Mas para Deus, Deus é o único soberano que a gente pode ser fraco, que ele não vai pisar você, que ele não vai maltratar você pela sua fraqueza. Muito pelo contrário, ele vai te acolher. Ele vai acolher você nos seus momentos de maior vulnerabilidade. Então, amiga, se hoje você se encontra em um momento de resistência por não saber como fazer, faça da maneira que você sabe. Imagine que você está conversando com seu melhor amigo, com sua melhor amiga. E esse melhor amigo é Deus. E vai tirando do seu mental pro seu verbal. E eu garanto pra você que você vai começar a sentir um alívio, uma paz dentro do seu coração. Porque Deus, ele é isso. Deus é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de verdade, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de perdão, né? E ele é um Deus que tá ali pra acolher a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, sem julgamento. Então vai, você tá pronta pra ir da maneira que você hoje sabe, só vai. E eu te garanto que aos poucos você vai indo além, e além, e além, e você vai se aprofundando. Porque quanto mais próxima você tá de Deus, mais próxima você quer ficar dele. E a jornada não é fácil, mas a jornada é a melhor jornada. Não é fácil andar com Jesus, mas mais difícil é andar sem ele. Então começa com o que você tem hoje, sem se preocupar da maneira que você aprendeu. Você faz com as ferramentas que você tem no agora. E o agora, o que você tem é você, é o teu coração, é a tua boca. E são as palavras que você sabe usar. E que o Espírito Santo te dê muita sabedoria para que você possa intensificar essa tua jornada de busca do Espírito Santo, de Jesus, Deus Pai. E você pode ter certeza, minha amiga, que os portais de conexão com Ele vão se abrir para você de formas extraordinárias. Eu declaro isso na sua vida.